Bom dia, manhã de 13 de fevereiro, para mais uma dificuldade bíblica. E essa é a nossa dificuldade de número 775. Vamos ler Gênesis, capítulo de número 2, verso 17. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Qual é a dificuldade desse verso? É que Adão não morreu de verdade ao comer do fruto proibido. Vamos então à solução dessa dificuldade. Quando Adão e Eva cederam à tentação e comeram do fruto proibido, do qual Deus havia dito para eles não comerem, é certo que não caíram mortos no chão naquele mesmo instante, mas continuaram vivendo a fim de enfrentar a repreensão de Deus. Gênesis capítulo 3, verso 8 ao 19. Tinha razão o diabo quando disse que eles não morreriam? Teria Deus deixado de cumprir a sua ameaça? É certo que não. A morte do casal culpado naquele dia era de natureza espiritual. A física não sobreveio, senão séculos mais tarde, de acordo com Gênesis 5:5, Abraão viveu 930 anos. As Escrituras fazem distinção entre três tipos de morte. Primeiramente, existe a morte física, que é a separação entre alma e corpo. O corpo sem alma passa pela transformação química ou dissolução, voltando ao pó da terra, isto é, os elementos que se compõem. A alma, nefesh, das criaturas, o nefes, das criaturas subhumanas, aparentemente cessa de existir. Eclesiastes 3:21. Quem sabe que o fôlego ruá, o fôlego que é ruá, que é espírito, usado aqui em sentido de fôlego de vida, metonímia da personalidade imaterial do ser humano ou do animal subhumano. Dos filhos dos homens se dirige para cima e dos animais para baixo, para a terra. Eclesiastes 3:21. No dia em que Adão desobedeceu, foi-lhe imposta a sentença da morte física, mas pela graça de Deus, a execução dessa sentença foi adiada. O povo de Deus no Antigo Testamento estava de todo consciente de que a morte física não significava a aniquilação da pessoa que habitava aquele corpo. Gênesis 25, verso 8, declara que Abraão, depois de sua morte, foi reunido ao seu povo. Isso pressupõe a consciência contínua no relacionamento pessoal com as pessoas que precederam na morte. Jó, capítulo 19, verso 25, 26, cita as palavras do patriarca sofredor, onde ele declara: porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido esse meu corpo da minha pele, de minha carne, verei a Deus. Também veja passagens como 2 Samuel 12, 23, Salmo 49, 15, Salmo 73, verso 24, Salmo 84, verso 6, Isaías 25, verso 8, Isaías 26, 19, Oséias 13, 14, que descrevem acerca da morte. Já em Daniel 12, 2, encontramos a referência à natureza corporal das pessoas falecidas, como que dormindo no pó da terra, de onde se levantarão. No Novo Testamento, essa mesma ressurreição ocorrerá tanto de maus como de bons e será realizada pelo próprio Cristo, conforme João capítulo 5, verso 28 e 29.
Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos que se acham no túmulo ouvirão a sua voz e sairão, e os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. A implicação é que todos os seres humanos após a morte permanecem num estado que parece um sono, uma atividade suspensa concernente à natureza do corpo. No Novo Testamento também se refere a esse estado como se fosse um sono, mas não é bem o sono da alma, dizendo Paulo nas suas cartas em 1 Coríntios 11:30, 1 Coríntios 15:51 e 1 Tessalonicenses 4, verso 14 e 1 Tessalonicenses 5:10. Mas a alma e espírito que antes da ressurreição esperavam naquela parte do Hades, a que Jesus se refere como seio de Abraão, Lucas 16:22, vão ele imediatamente após a morte estar com Cristo, Filipenses 1:23. O segundo tipo de morte ensinada nas Escrituras é espiritual. Foi esse aspecto de morte que tomou conta de nossos primeiros pais imediatamente depois do seu pecado. A alienação deles em relação a Deus se comprovou pela atitude vã de tentar esconder-se do Senhor, como se isso fosse possível, quando Deus procurava ter comunhão com eles pela viração do dia, Gênesis capítulo 3, verso 8. Fica aqui patente pela atitude de culpa e de medo diante do Criador, Gênesis 3:10, e pela expulsão do jardim do Éden, que haviam gozado de intimidade cordial na comunhão com Deus. Na maldição agora do sofrimento, de esforço e de dor, tanto para ganhar a vida, cavando o solo com o suor do rosto, como no processo de gestação, de parto e na morte final do corpo, na volta do pó, da qual fora tirado. Gênesis 3, 16, 19, versos 23 e 24. A partir desse momento, Adão e Eva caíram em estado de morte espiritual, alienados do Deus vivo por causa da violação de sua aliança. Conforme Efésios 2, 1 e 3, expressa, tornaram-se mortos, e nós mortos em delitos e pecados, caminhando nas trilhas de Satanás, desse mundo ímpio, cumprindo os desejos da carne e do espírito, como filhos desobedientes, filhos da ira. Não só Adão e Eva tornaram-se culpados diante do Criador, e por isso caíram do seu estado de injustiça, mas também incorreram na corrupção e na depravação que caracteriza a vida ímpia, destituída da santidade, e da carne decaída, sars, natureza carnal, basicamente alienada de Deus, nem num estado de inimizade contra o Senhor por causa do pecado. Romanos capítulo 8, versos 5 a 8. Daí o fato de mentalidade forena da carne ser a morte, e todos que vivem nesse estado não conseguem agradar ao Criador, Romanos 8, verso 8, e daí estão alienados da vida de Deus, estando absolutamente inertes, indefesos, incapazes de salvar-se a si mesmo e de obter quaisquer mérito ou favores aos olhos divinos. Estão perdidos de vez desde o início de sua vida na terra. Salmos 51, verso 5. Visto que já nasceram como filhos da ira. Efésios 2, 3. Esse foi o estado de Adão e Eva, quando cometeram sua primeira transgressão. Foram imediatamente atirados num estado de morte espiritual, da qual não podiam recuperar-se, a despeito dos mais diligentes esforços por viver melhor.
No entanto, o registro bíblico prossegue e fala-nos do perdão de Deus e da sua graça redentora. A esse casal culpado, o Senhor concedeu a promessa de alguém que iria pisar a cabeça da serpente, Gênesis capítulo 3, verso 15, que seria um descendente da mulher, que um dia iria esmagar a cabeça de Satanás, à custa do sofrimento próprio, uma referência à morte da cruz. Em vez de infligir de imediato a pena de morte física sobre o primeiro casal, Deus deu a Adão e a Eva alguns princípios orientadores para a vida após a expulsão do paraíso, que com certeza implicava que a morte lhe seria adiada para que ele se realizasse algum propósito misericordioso, ainda que o primeiro casal tivesse rejeitado a perfeita comunhão com o Senhor de que gozavam no início. Deus também lhes forneceu vestes de pele de animais para cobrirem a sua nudez e se protegerem do frio e dos intempéries térmicos. Entretanto, para que recebesse aquelas vestes de pele, foi necessário tirar as vidas dos animais cujas peles eles passariam a vestir. Então, quem morre no lugar deles é um animal. Aqui começa a substituição de um animal morrendo no lugar de alguém. No caso, nosso Cordeiro de Deus, Jesus, morreu nesse lugar. E isso talvez fosse parte do ensino a Adão e a Eva sobre o sacrifício sangrento no altar, em meio deles contemplarem o holocausto da cruz e se apressarem de antemão do mérito da redenção de Cristo. A morte vicária substitutiva que a semente da mulher um dia sofreria no Calvário. Ao reagirem em arrependimento e fé, concedidos pelo Espírito Santo, os seres humanos seriam resgatados do estado de morte e levados a um estado de graça. Essa fé se deduz da prática sacrificial do filho de Adão, Abel, que se apresentou ao Senhor as primícias do seu rebanho com sacrifício cruento no altar em seu culto a Deus. O holocausto pressupõe o conceito de substituição vicária, pela qual o inocente morre no lugar do culpado. Um terceiro tipo de morte é que as escrituras se referem é a morte eterna. Isso é, um estado definitivamente consumado e irremediável de separação em relação a Deus, a verdadeira e única fonte de vida e de alegria. Há referência a essa morte em Apocalipse, capítulo 20, verso 14, e lá é chamada como a segunda morte. Ela se caracteriza por sofrimentos incessantes e sem alívio no corpo, por tremenda dor e angústia. Corresponde ao fumo incessante do tormento dos condenados. Apocalipse 14, 11. Diz a palavra que esse é o estado final da besta, o ditador que a si mesmo se deificou nos últimos dias, e de seu cooperador religioso, o falso profeta. Apocalipse capítulo 19, verso 20. Os dois serão lançados vivos no lago de fogo e enxofre, onde serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Em Apocalipse 21, 8, lemos que a todo tipo de pecador não arrependido e, portanto, não perdoado, e aqui vai a lista: os covardes, os abomináveis, os assassinos, os impuros, os feiticeiros, os idólatras e todos os mentirosos, caberá o destino deles do lago de fogo e enxofre, que esta é a segunda morte. Assim está, pois, o destino final daqueles que, por vontade própria,
permanece em estado de morte espiritual até o momento da morte física e, como consequência, sofrerão a morte eterna. Mas olha a boa notícia: quem nele crê, em Jesus, não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. João 3, verso 18. E olha só o João 3,36. Quem crê no Filho tem a vida eterna, e que todavia se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. João 3,36. Bom, espero que você tenha gostado dessa dificuldade de hoje e, ao mesmo tempo, entendido os 3 tipos de morte: a morte física, a morte espiritual e a morte eterna. Deus te abençoe em Cristo Jesus. Acione o nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva. Deus te abençoe. Amém e amém.